Fala aqui comigo, quando é que você iria imaginar que o Flamengo teria uma fase dessas tempos atrás? Pensa comigo, se falassem pra você em 2017 que o Flamengo teria 4 Libertadores da América, sem contar que ganharia o Brasileiro mais 3 vezes, você realmente acreditaria? Sendo sincero, isso sem contar as Copas do Brasil que o Flamengo conquistou, o respeito nacional e internacional que o Flamengo tem hoje e principalmente o potencial que esse time tem. Muita gente lá atrás dizia, o Flamengo tem condições de ganhar alguma coisa depois de um processo que vai demorar muito. Bem, até alguns diziam que sim, isso poderia acontecer, mas ninguém imaginou que seria desse jeito. E isso acontece por um grande motivo que vai além da paixão e da emoção, vai também do mental e principalmente planejamento. A gente sabe muito bem que pro futebol hoje em dia dinheiro é essencial, só que planejamento é mais importante do que tudo. É saber ter e conseguir manter contratações que sejam boas, economizando quando deve se economizar e principalmente pensando lá na frente. E é isso que faz o Flamengo ter um orçamento absurdo. Foi o primeiro time no país na história a conseguir um orçamento de 2 bilhões de reais no ano. E isso, claro, não é apenas pelo fato do Flamengo ter uma massa de milhões de torcedores, mas também de um planejamento muito bom. E é claro que o caixa do clube não é apenas de receita vindo, também é de receita saindo. E por isso vamos entender hoje a lista de dispensas e também de prováveis reforços que o Flamengo pode ter na temporada que vem. E em 2026, será que o Flamengo vai mais longe ainda? Eu vou pedir pra você deixar o like e se inscrever no canal, assim como, se você gostar, deixar um hype nesse vídeo. Provavelmente você que clicou é um flamenguista, então vai se inscrever se você ficou feliz com o título da Libertadores. Dito isso, vamos pro vídeo. O primeiro nome da lista é o zagueiro Pablo, que por sinal muita gente nem imaginava que ele ainda estava compondo o elenco do Flamengo. Mas trata-se de Pablo Castro, que teve o seu começo melhor sucedido no futebol quando conquistou o Brasileirão de 2017 com a camisa do Corinthians. Desde então, Pablo acabou saindo do país e retornou para jogar justamente no Flamengo em 2022. Teve passagens bem apagadas durante esse tempo, chegou sim a ser campeão da Libertadores em 2022 e o mais impressionante é que em 2024, quando ele foi emprestado para o Botafogo, também chegou a ser campeão lá e tecnicamente em 2025 também, mesmo não tendo jogado nenhuma partida, foi campeão da Libertadores com o Flamengo. Ele chegou até a brincar que é tricampeão e de fato não deixa de ser uma verdade. Mas ainda assim, sem jogar, o Pablo sabe muito bem que é o fim da linha para ele. E a propósito, ele já foi contratado para jogar a Série B, vai jogar no São Bernardo e portanto vai sair definitivamente do Flamengo. Contratado para ser um defensor de alta segurança e com bom desempenho no exterior, no passado, Pablo não conseguiu repetir o mesmo nível no Flamengo, acabou oscilando, teve dificuldades em jogos de maior pressão e acabou perdendo espaço para o Léo Ortiz, Fabrício Bruno e até para jovens que despontam no setor sendo melhores que ele. Treinando de maneira separada e totalmente incostável no Flamengo, era apenas questão de tempo para o Pablo realmente sair, como aconteceu. A sua saída representa o início de uma renovação natural e mais do que espontânea na zaga, buscando mais vigor, velocidade e consistência. Até porque o Pablo tem 34 anos e não conseguiria mais render de fato no Mengão. Tendo isso em vista, o Flamengo precisa de jogadores que consigam tanto ter uma idade melhor como também entregar mais consistência. Definitivamente para ambos é a melhor coisa a ser feita a saída. E o segundo nome da lista é o Alan, volante, que por sinal saiu do Atlético Mineiro para jogar no Flamengo. Na época sua saída foi tão polêmica, já que ele era tido como um dos principais volantes do Galo, foi contratado por um preço que muitos chegaram a duvidar e principalmente em Minas Gerais, a revolta foi tão grande que a torcida foi em peso xingar o Alan, dizendo que ele era uma verdadeira persona non grata em Minas. A pressão foi muito grande, mas o Alan acabou realizando o sonho de jogar no Flamengo. Ele que inclusive já havia passado por equipes como o próprio Fluminense no Rio, mas nunca o Mengão. A passagem dele pelo Flamengo foi marcada por um dilema que persegue muitos atletas. Ele tem um grande talento com a bola nos pés, mas a intensidade nem sempre. O volante mostrou uma boa saída de bola de fato como ele tem, uma leitura de jogo aprimorada e uma técnica superior a muitos volantes, mas acabou sofrendo muito com lesões, com a competitividade interna por vagas e com o ritmo exigido no modelo de jogo do clube. Sem espaço consolidado e com o alto custo que ele tem, o Flamengo entende que o ciclo acabou se encerrando, principalmente levando em consideração que o clube renovou sua meiuca com nomes como o Jorginho e o Saul. E Alan, com certeza, ficou ainda mais escanteado, jogando algumas partidas apenas ali de maneira bem menos usual e mais acessória perante o que já imaginávamos dele. Alan na época foi contratado para ser volante titular, mas isso acabou não acontecendo e com o tempo ele acabou não rendendo muito, ficando cada vez mais no banco de reservas e mediante o valor que foi contratado, é mais justo para o Alan e para o Flamengo a saída. Afinal de contas, o Flamengo não é bobo e quer ainda lucrar alguma coisa com a saída dele. O terceiro nome que figura essa lista é o Everton Cebolinha.
O Cebola chegou como contratação de peso, com status de estrela, mas nunca conseguiu se transformar no jogador decisivo que um investimento dessa magnitude exige. Houve lampejo, houve jogadas individuais, muito bem executadas, inclusive alguns períodos de boa fase, mas nada suficientemente consistente. Podemos reconhecer que nessa atual fase do Mengão, Cebolinha começou a entregar futebol de novo, tanto que justamente em 2025, nessa reta final, conseguiu jogar bem. Se você lembrar muito bem, na final da Libertadores, ele chegou a dar uma caneta no Andreas Pereira, chegou a inclusive quase marcar um gol de falta, o que prova que ele é um grande talento, mas ainda assim não será o suficiente para permanecer na equipe do Mengão. A irregularidade acaba pesando pro Cebolinha, e a diretoria entende que é o momento de abrir caminho para um novo nome no setor ofensivo. Mediante o valor que foi dado por ele, o Flamengo tem sim pressa para vender, já que gastou quase 10 milhões de reais para o próprio Benfica, como consta no contrato entre os clubes. Equipes turcas, inclusive como o Besiktas, têm ficado de olho nele, não podendo esquecer de Grêmio e Palmeiras, que começaram a observar o craque. O contrato dele com o Mengão se encerra em dezembro do próximo ano. Isso significa que se não vender na próxima janela de transferências, o atual campeão da Libertadores ocorrerá enorme risco de perdê-lo de graça, tornando um prejuízo de 15 milhões de euros. Isso porque o Cebola poderá assinar um pré-contrato a partir de julho com qualquer outro clube do Brasil ou até mesmo do exterior. Não se trata de dizer que o Cebolinha é um jogador ruim, mas se trata de reconhecer que hoje no Flamengo outros jogadores têm mais condições de estar na posição do Cebolinha, sendo mais regulares e consistentes. O penúltimo nome da lista de dispensas é o Michael. O retorno do Micha para o Flamengo poderia ter sido mais marcante, considerando seu carinho pela torcida e pelo ambiente rubro-negro, mas na prática ele enfrentou muitas dificuldades para recuperar o brilho da primeira passagem que teve. Todo mundo dizia que quando o Micha tá feio, esquece, mas a verdade é que ele voltou até mais bem afeiçoado e por coincidência isso fez com que ele não tivesse o mesmo nível no Flamengo. Sua primeira passagem foi marcada por uma grande superação sob o comando do Renato Gaúcho. O Micha conseguiu grandes atuações e guiou o Flamengo a muitas partidas de grande produção no Campeonato Brasileiro até na Copa do Brasil e ajudando o time à final da Libertadores. Mas tanto a Libertadores não veio como também o Micha acabou tendo que sair com essa pendência no Flamengo. Voltou do Al Hilal com a promessa de que entregaria o máximo e que enfim conseguiria uma Libertadores para o clube. Mas a realidade é que o Micha perdeu totalmente o seu tempo de jogo. Há muito tempo não figura entre os titulares e podemos dizer que não figura nem mesmo entre os jogadores que atuam pelo clube nas partidas recorrentes. Nem mesmo no banco de reservas por muitas vezes o Michael fica, sendo um nome totalmente esquecido, diferentemente do que muitos pensavam quando ele voltou. A intensidade dele e a ousadia tentam continuar, mas faltou efetividade. Junto disso, o clube entende que há atletas mais preparados para executar a função com regularidade ao longo de toda a temporada. O quinto nome dessa lista e o último é o Juninho. Jovem, promissor, mas ainda parece muito cru. Principalmente para o Felipe Luiz, que não deu a confiança tão grande que muitos imaginariam que ele depositaria no Juninho. O Flamengo percebeu que o jogador tem sim talento, tem sim capacidade para jogar no time, porém não está pronto para assumir responsabilidade no elenco profissional rubro-negro. A decisão de deixá-lo sair está relacionada à necessidade de abrir espaço e liberar um orçamento para contratações que já estejam mais prontas, reduzindo o carregamento de apostas que não estão realmente rendendo o que se esperava delas. Tudo bem que o Juninho não chegou para ser o patamar de um jogador maior, por exemplo, como o Gabigol foi contratado em 2019, mas ainda assim imaginavam que o Juninho teria um pouco mais de oportunidade no time. É até verdade que ele chegou a entrar na final da Libertadores, só que realmente num tempo bem reduzido e bem aquém do que se esperava. Ele também não teve um contingente tão grande em relação ao número de gols, o que compromete sua continuidade na equipe do Flamengo. Não se trata de um atacante muito ruim ou de alguém que deve ser simplesmente colocado na lata do lixo. Afinal de contas, o Juninho é sim um bom jogador e mostrou isso desde os tempos de Karabakh, mas talvez ele realmente deva estar num clube que tenha ele como um jogador mais pronto e que possa utilizá-lo sem maiores restrições como está acontecendo no Flamengo. Mas é claro que a lista do Flamengo não engloba apenas jogadores que vão sair, englobam também reforços e prováveis jogadores que vão encorpar ainda mais o clube. Não se trata ainda de muitos rumores, até porque a janela mal começou para o clube rubro-negro, mas também podemos elencar 3 nomes em específico que acabaram sendo sondados para a equipe do Flamengo. O primeiro dessa lista de prováveis reforços é o Ibáñez, zagueiro. O jogador é brasileiro apesar do nome, atuando na Arábia Saudita e com grande mercado na Europa, também no Brasil, Ibáñez surge como peça ideal para reposição da zaga. Rápido, forte, técnico e com experiência de Série A.
seleção e competições internacionais, seria o nome perfeito para formar dupla com grandes zagueiros, como o caso do Léo Ortiz. O Flamengo busca alguém que consiga unir liderança, vigor físico e ter uma capacidade de enfrentar jogos de alta pressão, características que ele domina. Um jogador que já tem experiência de liga italiana e, por que não, poderia incrementar ainda mais qualidade para a equipe rubro-negra, principalmente porque no Flamengo atual não tem jogadores medianos. Sempre tem que ter jogador bom pra frente. Foi-se o tempo em que reservas no Flamengo eram sinônimos de jogadores limitados. Agora, para compor esse time tão valorizado e tão estrelado, tem que ser alguém com capacidade. E Ibañez promete tudo isso. O segundo nome da lista é John Arias, que sim, tem grandes chances de ir para o Mengão. Aqui temos a peça mais criativa da lista e talvez a mais desejada pela torcida. Arias é um dos jogadores mais inteligentes do futebol sul-americano, com visão de jogo, condução curta, com intensidade e poder de definição. Ele é um jogador raro. A diretoria entende perfeitamente que o elenco carece de criatividade e agressividade pelos lados, e John Arias preencheria exatamente esse espaço, complementando a Arrascaeta e dando alternativas em jogos travados. Lembrando que o Arias deixou o próprio Fluminense quando foi pro Wolverhampton após o Mundial de Clubes, e muitos do Fluminense pedem inclusive sua volta, já que ele faz muita falta. Porém, o Flamengo vem monitorando há muito tempo o jogador e nada impede de que ele vá pro Mengão realmente em caso de necessidade, para o time ficar ainda mais forte no meio campo, que convenhamos, já tem um meio campo excelente, mas que pode ficar ainda mais turbinado e apelão, e certamente o Flamengo quer ainda mais coisas apelonas pro ano que vem. E o outro nome da lista é simplesmente Darwin Núñez. A possível chegada do Núñez é aquela que mais mexe com o imaginário dos torcedores rubro-negros. Com passagens por Liverpool, Benfica e seleção uruguaia, Darwin é um atacante de mobilidade, potência e finalização explosiva. Darwin está totalmente insatisfeito no Al Hilal. Sabendo que não está bem encaixado, ele deseja voltar, mas não para a Europa, voltar para a América do Sul. Lembrando que o Darwin foi revelado pelo Peñarol e tem facilidade em jogar campeonatos sul-americanos. Ele consegue ter a mescla perfeita de uma grande mobilidade física e técnica, além de incorporar o caos. A ideia é clara, poder fazer ele jogar ao lado do Pedro, tendo um poder de fogo do time ainda maior e oferecendo um jogador com capacidade de decidir jogos não grandes, mas enormes, algo que o Flamengo sente falta desde os tempos de Gabigol em seu auge, quando o Gabi caiu de produção e acabou saindo do clube. Se a negociação sair de apenas um rumor, de um burburinho e avançar mais na frente, seria um dos maiores movimentos do futebol brasileiro em anos, tanto esportiva quanto midiaticamente. Fato é que o torcedor rubro-negro tá de alma lavada. Ganhar do Palmeiras da maneira como foi, certamente lavou a alma de muitos flamenguistas. E sinceramente estão mais do que certos, olha só, ganhar do rival. Depois de 4 anos depois daquele traumático jogo lá no Uruguai, finalmente as coisas mudaram pro Flamengo e na verdade, o time consegue 4 Libertadores. E com esse planejamento, o Flamengo vai ainda mais longe? É isso que eu quero saber. Deixa aqui nos comentários, é óbvio. Muito prazer, eu agradeço por você ter chegado até aqui. Se inscreva, deixa o like e para vídeos como esse, para você ficar sempre informado sobre absolutamente tudo sobre futebol, você vai ter que se inscrever aqui. Eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!